Então, galera, a partir de agora, nossa aula da História dos Quilombos para o concurso da Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental, né? Aliás, aula aí muito pedida, a galera já vinha pedindo aí há um bom tempo e agora surgiu a oportunidade, né? No feriado aí eu elaborei, já tinha feito algumas pesquisas e aí complementei aqui as pesquisas e aí vamos hoje conhecer um pouco da história dos quilombos e também da história do Brasil, beleza? Só passando aqui, galera, olha só, você que ainda não adquiriu aí os nossos simulados, né? Temos aí os simulados para professor, né? Com 250 questões, ou 200 questões, né? 200, tá, galera? Não é 250 não. 200 questões de... vamos aí, ó, desde a história de Goiás, história de Cidade Ocidental e 100 questões de conhecimentos pedagógicos aí para você treinar respondendo questões. Temos também o nosso conteúdo aí também para o nosso simulado para a Guarda Municipal, também 200 questões, Geohistória de Goiás, História do Município, conhecimentos gerais, né, de atualidades, também conhecimentos específicos aí para a Guarda Municipal, tá? No nosso conhecimentos específicos nós temos direito constitucional, direito administrativo, lei 13.022, a lei da criação da Guarda da Cidade Ocidental, temos questões do ECA, e são essas as questões aí que temos no nosso simulado, tá, galera? Tá bem legal. E temos um aqui, ó, comum para todos os cargos, ou seja, ele não tem ele não tem conhecimentos específicos de nenhuma área. Tem só 150 questões aí de Geohistória de Goiás, Geohistória de Cidade Ocidental e conhecimentos gerais, tá, galera? Que vai cair aí para todos os cargos, essa parte introdutória aí. Principalmente para a galera que vai fazer para ensino fundamental. Que ensino fundamental vai ser só português e matemática e conhecimentos gerais. Então você vai ter que arrebentar nessa parte de conhecimentos gerais aí para você compor uma boa nota nessa prova. Então você que vai fazer para ensino fundamental, é imprescindível que você adquira esse material aí para poder você ver como que esses conteúdos são cobrados na sua prova, beleza? Qualquer coisa aí você entra em contato com a professora Delma, tá? Entre em contato com ela e falei, professora Delma, eu vi lá na aula do professor Chagas da história dos quilombos sobre um material, queria saber mais informações. Entre em contato aí no WhatsApp dela, 61994062320, que ela vai passar todas as coordenadas para você estar adquirindo o nosso material. Nós temos também a representação, nós somos representantes aí da opção apostilas. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não adquiriu a sua apostila em PDF ou sua apostila física, entre em contato aí com a opção para você estar adquirindo sua apostila, para você estudar tanto o conteúdo pela videoaula, como também complementar pelo PDF, lendo sobre o assunto, beleza? Então vamos lá, galera, olha só. História dos quilombos, né? Não está totalmente ligada ao que? A história do Brasil, né? Não dá para falar de história dos quilombos sem falar da história da escravidão no Brasil. O período da escravidão, galera, ela pode ser representado aí como o sistema, ser referido aí como sistema escravocrata brasileiro, escravismo ou escravatura, né? Foi uma forma aí de relação social e econômica de produção, que usava a mão de obra escrava, adotado de uma forma geral no país desde o período colonial. Qual é o período colonial, professor? Então, o período colonial aqui, ó, a chegada dos escravos vai se dar aí em torno de 1549 a história dos escravos, né? Vai se dar aí a 1888, né? Com a libertação dos escravos. Então, foi essa forma de produção aí baseada no trabalho escravo, né?
que é até pouco antes aí do final do Império, no século XIX, né, em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e libertou esses escravos, né. Ela é marcada principalmente aí pela exploração da mão de obra de negros trazidos da África, né, e transformados em escravos no Brasil pelos colonizadores portugueses, né? Esse tipo aí de produção teria sido legalmente finalizada, como eu falei, em 1888, né, com a abolição da escravatura, com a Lei Áurea, né? Tá? Presta atenção nesses termos aí que a banca Instituto Verbena gosta muito da história do Brasil. E aí ele vai trazer alguma questão aí relacionada à história do Brasil com essa história dos quilombos, beleza? Aí eu falo aqui, ó, os primeiros negros chegaram ao Brasil, ó, entre 1539 e 1542, né? Eu falei lá 43, mas é 42. Na capitania de Pernambuco. Primeira parte da colônia onde começou a cultura canavieira. Ela se desenvolveu efetivamente, né? Lá na aula da história de Goiás eu falei para vocês que em 1530, né, chega a primeira expedição de Martim Afonso de Souza para de fato colonizar. E aí lá eles vão fundar a vila de São Vicente e lá implantar o primeiro engenho de cana-de-açúcar. Porém, a cana-de-açúcar ela não se dá muito bem lá para as bandas nas terras lá de São Vicente. Ela vai se dar muito bem nas terras em Pernambuco e também na Bahia. E aí, né, foi uma tentativa e o quê? E a solução foi uma tentativa de solução à falta de mão de obra, né? Naquela época, as pessoas brancas e fidalgos, para eles trabalhar era uma vergonha, né? Então só quem trabalhava é quem era pobre, ou até mesmo os brancos pobres não queriam trabalhar, eles queriam viver de algum outro tipo de coisa, mas fazendo comércio, alguma outra coisa, mas não queriam trabalhar. Então eles vão achar essa solução de buscar essa mão de obra africana, né? Então os principais portos de desembarques aí dos cativos africanos foram aí entre o século XVI e o século XVII, o porto do Recife e também o de Salvador, né? E entre os séculos 17 e 19, né, no Rio de Janeiro e também em Salvador. Esses foram os principais portos onde desceram aí, desembarcaram a maioria dos escravos, de onde uma parte seguiu para as Minas Gerais, né, que aqui isso aqui falando nesse período aqui de século XVIII a século XIX, que vai acontecer a descoberta do ouro em Minas Gerais. Então vão trazerem muitos escravos aqui para essa região e também posteriormente em Corumbá e depois no território de Goiás, né? E para a plantação do café no Vale do Paraíba, né? Que também trouxeram muitos escravos. A distância entre os portos de embarque na África e o desembarque no Brasil era um fator determinante. Que fator determinante, professor? Então, porque somente aqueles que sobreviviam, né, e que chegavam em boas condições, então passava como se fosse um teste, né? Ia dar um bom trabalhador ali, um escravo, né? Aqueles que chegavam debilitados ou até mesmo na estrada, eles jogavam no mar, né? Aqueles que contraíam alguma doença ou quando chegasse aqui já estariam doentes, iam dar trabalho, até ficarem curados, eles já descartavam de vez. Era bem cruel esse sistema escravocrata, né? Uma vergonha para os brasileiros, né? Que aconteceram no passado. E a origem dos quilombos, né, ela tem uma origem que nos remanescentes. O que é os remanescentes? Aqueles que sobraram, né, dos remanescentes de quilombos. A origem tem sua remanescente aí
palavra difícil, né? Na ancestralidade africana, né? De negros trazidos aí, escravizados, que fugiram aí da crueldade e da escravidão e refugiaram-se nas matas, né? Então, esse primeiro manifestação aí dos negros fugirem, é a primeira manifestação de liberdade, né, contra o sistema, né, quando esses negros começam a fugir, né, e se refugiar nas matas. E aí nessa época existia a pessoa a figura de uma pessoa que era muito temido pelos negros, que era a figura do capitão do mato. Esse capitão do mato, a maioria das vezes era um próprio outro negro, né, que em busca de alguns benefícios, como não trabalhar mais na lavoura e por conhecer, porque vieram de lá da África várias nações africanas, né? Vários tipos de etnias, né? E tinha umas etnias lá na África que elas eram inimigas, né? Então eles capturavam lá na África, eram capturados pelos próprios negros, capturavam uns aos outros. Aquelas tribos mais fortes venciam outras tribos e aí vendiam esses escravos, né, para os brancos trazerem aqui para o Brasil. E aí muitas vezes outras tribos que também eram inimigas, eles eram capturados juntos de várias tribos e aí traziam. Eles não eram de uma só etnia, tinham várias etnias e aí eles já tinham as guerras deles lá na África e quando vieram aqui para o Brasil continuaram novamente com essa treta deles, né? Essa rixa entre os escravos. E aí alguns deles, por serem mais fortes e conhecerem mais o esquema da caça e perseguir os negros foragidos, então esses vão serem transformados nos tais dos capitães do mato, né? Que vão perseguir esses negros foragidos. E também tinha a figura também dos bandeirantes, que lá na nossa aula nós falamos que na aula da história de Goiás, nós falamos de uma bandeira, a bandeira de sertanismo de contrato, que ela vai ter como finalidade o que? Buscar esses negros foragidos aí dos grandes latifúndios, das fazendas e que se abrigavam nos quilombos. Então eles tinham a função de prender, de capturar esses negros, levarem de volta e até mesmo destruir os quilombos. Mais adiante nós vamos falar sobre isso. Então esses quilombos, né, ele tem aí a sua ancestralidade africana de negros escravizados. A palavra quilombo, né, galera, o significado, ela vai originar-se de um termo, né, também chamado quilombo, presente aí na língua, no idioma dos povos banto, né? Esses bantos eram uma daquelas etnias que eu falei para vocês, que eram várias etnias, né, que existiam na África. Eles não eram só de uma tribo, eram várias tribos que eram capturados lá no contexto da guerra e vendidos para os brancos europeus, né? Eles geralmente eram originários ali de Angola, mas a maioria vieram do Congo, né? Até que em Goiás tem as congadas, que eu já expliquei lá na aula também, que são um movimento de sincretismo religioso que vai se originar justamente desses negros do Congo, que vão misturar elementos da cultura africana com os elementos católicos, né? E significa, o significado, né, ela origina-se da palavra quilombo e significa o quê? Local de pouso ou acampamento, tá, galera? Então preste atenção que isso aqui pode ser uma questão de prova, perguntar o significado do quilombo, o que significa quilombo. Só que os povos da África Ocidental, eles eram, na época que os colonizadores chegaram lá, eles eram nômades. O que é nômades? É aquela pessoa que não tem residência fixa, ele não é sedentário, ele não vive em um local. Ele vive sempre se deslocando de um local para outro conforme ali o período de caça, o período da agricultura, né? Porque eles já praticavam ali uma espécie de agricultura de subsistência também. E os locais de acampamento, né? Quando a gente pensa que
eles não conheciam nada, né? E aqui no Brasil se mostrou que eles tinham grande conhecimentos de várias áreas, né? Assim como os índios também conheciam plantas, conheciam várias técnicas agrícolas, e por isso que algumas dessas etnias tiveram preferência pelos os portugueses tiveram preferência em determinadas etnias, porque eles conheciam profundas técnicas agrícolas, né, que contribuíram aí para a plantação de cana, onde eles estão inseridos aí no primeiro contexto, né, da economia canavieira, que é o nosso segundo ciclo econômico no Brasil. E no Brasil colônia, a palavra foi adaptada para designar local de refúgio dos escravos fugitivos. Então, na língua banto, né, significa local de pouso ou acampamento. Aqui já no Brasil ela ganhou um outro significado, a palavra quilombo, que é o quê? Um local de refúgio dos escravos. E o quilombola, como nós conhecemos, é o quê? É a pessoa que habita o quilombo, tá? E aí temos vários quilombos aqui no Brasil. Aí temos aqui, ó, os quilombolas, eles são descendentes e remanescentes, né, das comunidades formadas por escravos fugitivos, os chamados quilombos, né, os primeiros, né, entre aí o século XVI e aí no final do século XIX, aí, 1888, quando houve a abolição da escravatura no Brasil. Atualmente as comunidades quilombolas, elas estão presentes em todo o território brasileiro, e nelas se encontra o quê? Uma rica cultura, né, baseada aí na ancestralidade negra, indígena e branco. Por que, professor, indígena e branco? Então, galera, nesses quilombos não só tinham negros, tá? Tinham vários indígenas também que fugiam, né, das missões jesuíticas, fugiam da própria escravidão em algumas fazendas, e também alguns brancos, né, miseráveis, assim, miseráveis não no sentido pejorativo, mas que não tinham terra, não tinham para onde ir, então eles iam junto com esses negros para os quilombos, e lá eles eram recebidos, né, muito bem por alguns líderes de quilombos, tá? Então, e vejam que em alguns quilombos, principalmente lá no Mesquita, tem muito branco, né? Porque, assim, pessoas da pele clara, né? Mestiço. Porque tinham pessoas brancas e também tinham indígenas que habitavam nessas localidades, tá? Se perguntarem que era exclusivamente de negros, não. Por quê? Porque em alguns quilombos admitia a figura tanto do indígena como até mesmo dos brancos, né? No entanto, os quilombolas sofreram com a dificuldade de acesso à saúde e à educação, né? Foi um problema social até os dias atuais, né? Que aconteceu aí, até eles serem reconhecidos como comunidades quilombolas e fazerem uso aí de todos os direitos que as outras pessoas têm, né, como saúde, educação e assim sucessivamente, né, serem implantadas nas suas próprias comunidades os serviços de saúde e também de educação aí pelo poder público. Vamos falar agora do quilombo mais famoso, né, e o maior que existiu aqui no Brasil, que foi o Quilombo dos Palmares, né, de Zumbi dos Palmares. Ele surgiu no final do século XVI, né, no território da capitania do Pernambuco. A capitania do Pernambuco, galera, ela era bem ampla, né? Ela abrangia quase todos os estados do Nordeste, né? Aqueles pequenos estados ali, como Alagoas, Sergipe, tudo faziam parte dessa capitania que era, no caso, Pernambuco. Mais precisamente na região em que hoje está localizado o estado de Alagoas. O quilombo foi formado por escravos que tinham fugido de engenhos, né, na região de Pernambuco, e que escolheram a região onde ficava localizado, então, galera, o Quilombo dos Palmares. Ficava localizado na Serra da Barriga, na zona da mata de Alagoas. Por que o nome Palmares? Devido às características do local, né, terem várias palmeiras nesse local, aí chamaram Palmares, né?
foi o maior quilombo que existiu, ó, não só no Brasil, mas na América Latina. Foi construído na região do atual estado do Alagoas e chegou a reunir, ó, cerca de 20 mil habitantes, né? Foi um dos grandes símbolos de resistência dos escravos no Brasil. E foi alvo, né? Ele foi alvo aí de expedições que tentaram destruir esses quilombos aí. Tanto esse quilombo aqui, tanto os portugueses como também os holandeses, né? Ficaram desde que ele começou aí no final do século XVI, né? Até quase que o final do século XVII. Ele só foi ser destruído em 1694, quando o líder Zumbi dos Palmares, né, foi morto no ano seguinte em uma emboscada, né? O tio do Zumbi dos Palmares, o Ganga Zumba, ele ia negociar com os portugueses, né, para os portugueses reconhecer a comunidade e dar liberdade a alguns desses negros, né? Iam fazer uma negociata. Aí antes dele fazer, ele foi encontrado envenenado, né? E aí o sobrinho dele, Zumbi dos Palmares, vai assumir e vai quebrar o acordo com os portugueses e vai insistir em continuar nessa terra, né? Então várias expedições organizadas aí pelos portugueses e também pelos holandeses, né? Porque esses quilombos, eles atacavam os engenhos, atacavam as fazendas, né? E levavam outros escravos e assim sucessivamente, até que numa dessas aí Domingos Jorge Velho, não é o... que é isso mesmo, Domingos Jorge Velho, que vai ser o responsável aí por destruir esse quilombo aqui dos Palmares, né? E inclusive vai capturar o Zumbi e vai decapitá-lo e levar para as autoridades portuguesas, né? E assim vai dar por fim em 1694 o quilombo dos Palmares, né? E aí nós vamos falar agora dos quilombos aqui na história em Goiás. A banca UFG já cobrou várias questões relacionadas, né, ao UFG, também Instituto Verbena, que faz parte da UFG, já cobrou, galera, várias questões. As questões geralmente foram cobradas em cima de um outro tópico que mais adiante nós vamos ver, que é sobre o território Calunga, né? Então é um assunto também que de bastante relevância vocês depois aprofundarem sobre esse território Calunga, porque já caiu, acho que foi 3 ou 4 questões nos últimos concursos aí sobre esse território Calunga. Então, durante o século XVII e início do século XVIII, a região de Goiás, ela era só um ponto de passagem aí para a capitania de Mato Grosso, né? Lembrando que o ouro primeiro, antes de Goiás, né? Primeiro ele é encontrado em Minas, né? Como eu expliquei para vocês. Aí houve aquela guerra dos Emboabas que expulsaram esses bandeirantes paulistas lá do território mineiro, e aí eles vão, né, adentrar mais ao território até descobrir as minas de ouro em Cuiabá, em 1718. E aí, posteriormente, entre 1722 e 1725, vão descobrir o ouro aqui em Goiás, né? Com Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, o filho, né? Já tinham sido descobertos primeiro, mas em pouca quantidade, pelo Anhanguera pai, e depois o filho que realmente vai descobrir. E aí vai usar bastante mão de obra escrava, né, nas minas aqui em Goiás. E aí fala assim, ó, ele nesse momento era só um ponto de passagem, né, para a ocupação e mineração das cercanias em Cuiabá. E também a defesa da fronteira contra a expansão hispânica, né? Lembra que eu falei para vocês também que tinha um tratado de Tordesilhas, né? Que dividia as terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha. E aí, durante a unificação das coroas ibéricas,
Portugal e Espanha passa a ser só um território, né? A Espanha, o rei da Espanha, rei Filipe II, vai se apoderar e unificar as coroas, e vai ficar o Brasil por 60 anos sob o domínio espanhol. E aí os bandeirantes vão ultrapassar essa linha do Tratado de Tordesilhas e começar a circular no território espanhol. E lá, onde ficava essa parte aí de Mato Grosso, é onde eles vão descobrir aí o ouro, né? E depois, posteriormente, aqui em Goiás. E aí fala assim: nesse contexto, Goiás encontra-se num isolamento geográfico, tendo em vista que, apesar de relativamente conhecido o território, não haviam arraiais, né, facilitando assim a vinda de escravos fugitivos de outras regiões e, consequentemente, a formação de quilombos. Então, antes mesmo do povoamento aqui de implementar aí os primeiros arraiais, as primeiras vilas, já existiam alguns quilombos aqui onde hoje é o território de Goiás, né? E com isso havia aí um clima de tensão na sociedade aí no século XVIII, né? Pois a formação de quilombos era, de fato, um elemento aí que gerava um sentimento de medo na sociedade branca, que se via literalmente ameaçada diante de tantos escravos foragidos, né? Os embates entre negros e brancos, eles vão ser bem mais percebidos quando analisamos o caso de Pilar, né, que foi um dos primeiros quilombos aí. O único quilombo com registro e destaque na historiografia brasileira, onde houve uma verdadeira conjuração dos negros de Pilar, né? Essa comunidade quilombola chamou tanta atenção por seus ataques violentos que o próprio governador, já falei sobre isso também na aula de Goiás, Dom Marco Noronha, vai se encarregar de analisar, né, a situação. E aí ele vai tomar decisões bem radicais, né, na busca por esses escravos foragidos, ordenando plena liberdade de ataque aos quilombos da região. Mandando mesmo que se matassem todos os quilombolas que acaso resistissem, como foi em Minas Gerais, restando aos assassinos trazer como prova da efetivação do ato os muitos pares de orelha dos negros, né? Como aliás se praticavam lá no sertão da Farinha Podre, que era um caminho entre São Paulo e Goiás, né? Eles faziam isso aí para provar para as autoridades portuguesas que tinham destruído esses quilombos. Então era uma situação bem bárbara, né, que praticavam com eles, então por isso eles se afastavam. Esses quilombos, no caso, vamos falar agora sobre o quilombo do território Calunga, tá, galera? Que esse aqui é um dos que mais cai em prova. Todas as questões que eu vi falando sobre os quilombos, geralmente falando sobre esse território aqui. Ele é considerado o maior sítio cultural do país em extensão, né? São mais de 230 hectares de cerrados protegidos, abrigando cerca de 4.000 pessoas, em um território aí que se estende pelos municípios de Cavalcante, Monte Alegre, Teresina de Goiás, né? A área ocupada pela comunidade Calunga, ela foi reconhecida pelo governo de Goiás em 91 e como sítio histórico que abriga a comunidade pela lei estadual, né, 11.409 de 91, e em 2021 ela foi reconhecida pela ONU, né, como o primeiro território e área conservada por comunidades indígenas e locais, né? Então, galera, olha só, as questões que caíram, que eu me lembro, foi uma falando sobre onde se situa o território Calunga, né? Então ele fica no norte de Goiás, precisamente ali na Chapada dos Veadeiros, né? Uma parte ali norte de Goiás. E a outra questão que eu lembro também, que falava sobre isso, era falando justamente sobre isso aqui: qual o ano em que foi decretado aí um
sítio histórico e cultural, né? Em que ano que a ONU reconheceu? Aí tinha as opções lá, aí tinha 1991 e tinha 2021. Aí muitas pessoas acabaram confundindo e dizendo que foi em 1991, mas em 91 foi quando o estado de Goiás reconheceu esse território. E posteriormente, né, em 2021, a ONU vai declarar como o primeiro território. E outra coisa, galera, esse território é um território estadual, tá? A outra questão falava que também era um território federal. E não é um território federal. Atualmente no Brasil nós não temos territórios federais, né? Todos os territórios foram transformados em estados na Constituição de 1988. Só há a previsão de territórios, e o que não foi transformado em estado foi acoplado ao estado do Pernambuco, que é o território de Fernando de Noronha, tá certo? Então não existe território federal no Brasil, então logo território Calunga não é um território federal, é um território estadual, mas ele é considerado o maior do país, mas pertence a Goiás e não é um território federal, certo? E também ele foi reconhecido pela ONU em 2021. Cuidado com as questões. E ainda falando, agora vamos falar do território aí, a formação da comunidade quilombola do Mesquita, né? Que é aqui próximo à cidade ocidental. E como que se deu? Então o quilombo nasceu quando 3 escravas herdaram parte das terras do fazendeiro José Correia de Mesquita, né? Presta atenção no nome desse cara aqui também, porque pode ser elemento da questão aí. Aí eles podem mudar o nome dele para outro nome, e aí por você desconhecer você acabar perdendo a questão. Então essas escravas, né? Com certeza eram escravos aí que tinham algum relacionamento com o próprio fazendeiro aí. Ele vai deixar essas terras, né? Lembrando que, como eu já falei para vocês lá na aula da história de Goiás, quando no final do século 17, do final do século 18, em 1776, 1776 houve, né, o esgotamento das minas de ouro aqui em Goiás. Então a maioria desses mineiros, né, o dono dessas datas, as porções de terras destinadas a extrair ouro, vão voltar para o litoral ou até mesmo para Portugal, ou vão se aventurar adentrando mais no Brasil, e essas vão ser abandonadas, né? O que nós chamamos que houve uma ruralização, uma inversão do que aconteceu em outros locais, em que a comunidade ela começa rural e depois se torna urbana. Goiás ele começa urbano e vai depois se transformando em uma comunidade rural, né? Então foi o que aconteceu. Então as propriedades da época haviam desenvolvido em meio à busca do ouro, né? Então esses primeiros povoamentos aqui em Goiás, eles vão surgir aí no contexto do ouro, né? No século 17, e entrou em decadência no final do século 18. Isso aqui, ó, que eu falei para vocês. E no entorno das propriedades surgiu a cidade de Santa Luzia, né? Santa Luzia, na aula lá de Novo Gama eu falei também sobre isso, que é a atual cidade de Lusiânia, onde havia meados de 1760, né? Haviam cerca de 13 mil negros, né, escravizados. Olha só como eram muito. E apenas 3,5 pessoas livres, né, que compunham a elite do município. Então existiam em 3,5 pessoas livres, enquanto existiam 13 mil escravos, né? E esses escravos fugiam lá nas proximidades ali de Lusiânia, né, da cidade de Lusiânia, e vieram habitar aqui próximo à cidade ocidental, fundando aí, né, ainda não era conhecido como comunidade quilombola, fundaram esse quilombo aí.
Aí temos aqui as fotografias, né, lá da placa lá, na entrada lá do Mesquita, e temos aqui, ó, alguns elementos que foram usados e está lá como peça de museu, né? Um engenho de cana, uma adega, um barrilzinho, algumas coisas para demonstrar a cultura local, né? Então, em uma área sossegada, da distância, a cerca de 50 quilômetros de Brasília, vive a quinta geração dos remanescentes quilombolas na comunidade do Mesquita, né? Com resquícios centenários e costumes tradicionais, pouco conhecido aí pelos brasilienses e até mesmo pelos moradores do entorno da capital. O Quilombo do Mesquita, situado na cidade ocidental, completou, galera, ó, 272 anos, né? No último dia 19 de maio, com o desafio de manter o seu território e sua identidade. Aí, ó, fala aqui na matéria lá da EBC, né, que foi de onde eu extraí essas informações. O Quilombo, ele ganhou certa visibilidade na última semana, depois da publicação de uma resolução do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, né, que aprovou uma redução do território quilombola em mais de 80% da extensão original. Olha só, galera, que maldade, né? Até mesmo na época da perseguição, não mexeram, né, com essas escravas que herdaram essas terras, e hoje em dia, nos dias atuais, querem reduzir o tamanho dessas terras em 80% do tamanho original, né? Que maldade, né, grande acontecendo em plena barbas do poder aqui, né, no Distrito Federal, né? Essa resolução ela foi publicada aí, ó, em 24, no dia 24, no Diário Oficial da União, mas ainda passa por um processo de análise. A notícia gerou muita polêmica e surpreendeu os quilombolas, que agora se mobilizam para impedir a redução drástica do território. Então, galera, olha só, aí temos aqui, ó, também a foto da escrava, de uma das primeiras escravas aí que ocuparam o Quilombo, né? Não era aquelas 3 lá, mas deve ser uma filha ou neta de uma dessas escravas, né? E aqui os elementos usados aí na cultura e na tradição deles lá, as panelas de barro, de ferro, panelas de barro, e várias cerâmicas aí que foram usadas lá durante os tempos mais antigos lá da comunidade, né? E aí eles guardam lá uma espécie de museu para quando as pessoas forem visitarem, e aí eles vivem de uma agricultura bem interessante, que produzindo frutas, legumes e verduras de forma orgânica, né, sem defensivos agrícolas, e esses alimentos são vendidos aí em alguns pontos, em algumas cidades, em alguns pontos aí, tanto em Brasília como aqui no entorno, em comércios que vendem material sem nenhum fertilizante, nenhum material agrícola, e também eles vivem do artesanato, né? Lá no território do Mesquita tem várias cachoeiras, tem vários locais com muita água, por isso essas pessoas querem tirar 80% da extensão do território que pertence a essa comunidade quilombola aqui no Mesquita, né? 50 quilômetros aí, mais ou menos entre 40 e 50 quilômetros aí de Brasília, né? Essa barbaridade sendo cometida aqui em plenas, como eu já falei, nas barbas do poder, né? E ninguém se movimenta e se mobiliza contra isso, né? Somente eles mesmos estão lutando para manter o seu território. E aí, galera, tenho aqui, ó, todas as informações que eu
dessa aula, né? Se depois vocês quiserem consultar, ó, eu tirei lá do Brasil Escola, da agência EBC, sobre os direitos humanos, sobre a luta para manter o território, do Wikipedia e também do portal da Assembleia Legislativa de Goiás, né? Que fez uma matéria sobre o território Calunga, tá, galera? Então essas informações, depois se vocês quiserem pesquisar e aprofundar mais os conhecimentos sobre os quilombos, eu recomendo, beleza? E aí, deixa eu voltar aqui. Então, galera, essa foi nossa aula aí, uma introdução à história dos quilombos, né? De forma organizada, falando desde os primeiros escravos que chegaram ao Brasil até os últimos comunidades quilombolas aqui que estão sendo reconhecidas pela ONU, no caso o território Calunga, e agora essa maldade que está sendo executada aqui nas barbas do poder em Brasília com a comunidade do Mesquita. Então, devido a esses fatos aí, esses fatos aí que aconteceram tanto com a comunidade do Calunga, né, que foi reconhecido pela ONU, e por essas matérias que saíram recentemente sobre quererem reduzir em 80% o território, eu acredito que a questão a questão, elas virão em torno disso, da comunidade do Mesquita e do território Calunga, né? Mas é bom vocês aprofundarem o contato aí. A galera tá pedindo o contato aqui para adquirir o material. Vou deixar aqui no comentário fixado, tá? O contato da professora Delma, para depois vocês adquirirem o material. Ao adquirirem o material, você vai ser adicionado lá no nosso grupo VIP de Cidade Ocidental, onde você vai receber esse slide aqui, tá, galera? Esse slide só vai ser disponibilizado para a galera que adquire o nosso material ou que estão no nosso intensivão, tá bom? Logo depois da aula, a professora Delma vai encaminhar aí para o grupo VIP lá de Ocidental, da galera que adquiriu o material, como também da galera que estão no nosso intensivão aí, estudando para as provas para professor, beleza? E vocês, depois, se quiserem adquirir ou não, fiquem aí com a aula, que já será de bastante relevância para uma introdução à história dos quilombos, tá? A história é muito grande, porém eu fiz uma forma resumida, passando por aqueles principais pontos aí que pode ser alvo da sua prova, beleza? Mandar um salve aqui para a galera que está aqui no na nossa prova. Como faço para adquirir? Então, eu deixei aqui tiveram aqui na nossa live hoje o Alessandro Souza, a Tânia de Souza, Rejane Rodolfo Leite, Rony Elson, né, lá da nossa turma lá do Intensivão, Maria da Guimar também do Intensivão, a Rosane, teve aqui o Carlos Alves, o Roy Nelson, o Carlos Alves, né? Professor, a banca ITEC é mais forte que a Instituto Verbena? Não, a Instituto Verbena é mais forte, né? Que é uma banca aqui mesmo de Goiás. ITEC, ela não é uma banca totalmente aqui de Goiás, tá? E as questões da banca ITEC, geralmente elas são mais fracas, né? Os caras que elaboram as questões para a banca ITEC geralmente não são professores aqui de Goiás, aí eles não conhecem bem e fazem muita merda em relação às questões de Goiás, tá? É isso aí, Carlos. O Alessandro, como posso adquirir? Então deixa aqui no comentário fixado, né, o contato da professora Delma. O Carlos disse que ainda está dando eco. Pois é, irmão, tentei consertar aqui, mas infelizmente alguém do chat já fez prova do ITEC. O que achou da banca? O áudio está ruim. São
os melhores produtores de doce de marmelo. Olha, a Regiane conhece. O Roy Nelson disse que a aula foi muito boa. Alessandro, o telefone, Alessandro, vai estar no... Volta aí nos comentários, está fixado lá no comentário fixado, tá bom? E é isso aí, galera. Essa foi nossa aula, tá bom? Faltam produzir 2 aulas que eu ainda vou gravar, que é a aula do meio ambiente e sustentabilidade e a aula do doenças, surtos e epidemias, né? Que são... E aí nós já temos as aulas da história de Goiás, que a gente está mandando lá no grupo. Temos a aula da história de Cidade Ocidental. Temos também a aula do conflitos, fomes e direitos humanos. Temos a aula de mobilidades e migrações. Temos a aula de... eu não lembro agora, mas temos uma outra aula também. Então só faltam essas 2 aulas para a gente completar todo o conteúdo aí de Cidade Ocidental, beleza? Depois vocês deem uma olhada aí no canal, procurem essas aulas aí. Fome, miséria e direitos humanos, tem a parte 1 e a parte 2, e os conflitos, né? Temos a migração, mobilidade e migração, a outra é mundo do trabalho, e agora temos essa aula da história dos quilombos. Aí falta a gente gravar a meio ambiente e sustentabilidade, que a banca UFG também gosta, o Instituto Verbena, né? Gosta muito de cobrar essas questões, e também essa parte de surtos, epidemias e doenças, né? Que também está no contexto aí desse período que a gente passou aí durante a pandemia, e pode vir alguma questão falando sobre isso aí, beleza? Um abraço aí do professor Chagas, e em breve eu estarei publicando aí nos grupos. Se inscrevam no canal para vocês acompanharem aí quando eu publicar qualquer vídeo novo aí, se você não puder assistir ao vivo, e vai acompanhando, tá bom? Depois eu vou fazer o recorte lá no começo da live daquela parte que ficou ruim com áudio, com eco, tá? E vou deixar só a parte do conteúdo, a parte dos slides, para vocês poderem assistir novamente. Um abraço do professor Chagas. A Rosane tem. Professor, eu tenho uma dúvida. Se na prova perguntar que o quilombo perguntar de que é constituído... Não, pera. Eu tenho uma dúvida. Se na prova pergunta de que o quilombo é constituído, o correto é de escravos fugitivos ou apenas de escravos brancos, pobres e indígenas? Não, então, se perguntar, igual eu falei, se a questão falar, o enunciado da questão vai dizer, né? Mas no contexto histórico, o quilombo ele é constituído, na maioria, né, tipo em torno de 90%, ele é constituído de escravos fugitivos, mas existiam também brancos e indígenas no território, tá bom? Mas na sua maioria eram negros foragidos aí dos engenhos e das fazendas, ok? É isso. Mas só um motivo de curiosidade que eu citei também, e está na historiografia, né? Então eu tinha que falar, mas a maioria dos quilombos é constituído de negros. Foram poucos os quilombos em que tiveram a presença de brancos e indígenas, tá? Mas na sua essência o quilombo é formado por descendentes e remanescentes das comunidades africanas, igual eu falei lá no começo dos slides, né? Remanescentes das comunidades africanas, descendentes e remanescentes, ok? Então um abraço e a gente se vê aí na próxima aula. Em breve estarei publicando o link, tá bom? Fiquem todos com Deus, bom feriado, bom fim de semana, e amanhã nós teremos nossa aula lá do intensivão, tá, galera? Vocês que estão no intensivão lá, tanto de Novo Gama como de Cidade Ocidental, já temos nossa terceira aula. Fizemos a aula da história da educação, fizemos a resolução de questões da história da educação. Ontem eu gravei a história
A história não, ontem eu gravei Educação e Sociedade, foi uma aula bem legal. Amanhã nós vamos resolver as questões da história, da Educação e Sociedade, tá? Amanhã nossa aula será prática, resolução de questões. E aí segunda-feira nós vamos começar a aula de tendências pedagógicas, né? E na terça, resolução de questões de tendências, e vamos esgotar até o fim de semana, por último aí a última parte, que será dessa primeira parte ligada ao contexto histórico, psicológico e também filosófico da educação, para na próxima semana a gente já adentrar na legislação, né, nos fundamentos legais da educação, a Constituição Federal do artigo 205 ao 214, a LDB, a BNCC, o PNE e o PPP, o Projeto Político Pedagógico. Beleza, galera? Então amanhã eu espero vocês entre as 20 e as 22 horas para a gente fazer a nossa resolução de questões da nossa aula anterior, Educação e Sociedade ou Função Social da Escola, assim como é chamado.